Audiolivro Mulheres Improváveis. Autora Viviane Martinello. Capítulo 1. Escondidas. Deus esconde aquele que deseja estar exposto, mas expõe aquele que deseja estar escondido. Sim, escondidas. Muitas das mulheres que Deus levantará nos próximos anos estão escondidas, sumidas no anonimato. Talvez muitas delas estejam agora mesmo com este livro em mãos, atraídas pelo título que correspondeu a um sentimento interno. Sim, eu sou uma improvável. São as samaritanas dos dias atuais, mulheres envolvidas em afazeres comuns junto ao poço da vida. Mulheres improváveis que estão sendo encontradas por Jesus nesse tempo. Esposas, mães, mulheres solteiras, mulheres que enfrentam a dor do divórcio, do luto, da traição, do abandono e inúmeras situações desafiadoras e tristes que fazem parte do universo vivido pelas mulheres no mundo todo. No entanto, essas mesmas condições não definem onde elas estarão nos próximos anos. Não são essas variáveis que determinam o futuro que terão. Essas foi a verdade que me abraçou há alguns anos e hoje, através deste livro, espero que abrace você também. Aprendi na minha caminhada com Deus que Ele esconde aquele que deseja estar exposto, mas expõe aquele que deseja estar escondido. Além disso, entendi que estar escondida libera o favor do alto para sermos posicionadas no lugar onde seremos geradas pelo Pai. No entanto, é bom saber desde já que quem nos posiciona é o Pai. A exposição não é pessoal. Autoapresentação, autoexibição, autopromoção. As formas, o tempo e o lugar são definidos pelo Eterno. Quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuravam ocupar os lugares de honra à mesa, deu-lhes este conselho: quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. E se chegar algum convidado mais importante que você, o anfitrião virá e dirá: dê o seu lugar a esta pessoa. E você, envergonhado, terá de sentar-se no último lugar da mesa. Em vez disso, ocupe o lugar menos importante à mesa. Assim, quando o anfitrião ouvir, dirá: amigo, temos um lugar melhor para você. Então você será honrado diante de todos os convidados, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Lucas 14, do 7 ao 11. Esse texto de Lucas exemplifica perfeitamente a dinâmica de Deus entre aquilo que deve ser exposto e aquilo que deve ser escondido. Leiamos novamente esse texto, mas agora na versão A Mensagem. Depois disso, ele ensinou uma lição aos convidados ao redor da mesa. Percebendo que alguns disputavam o lugar de honra, disse: quando alguém convidar vocês para um jantar, não ocupem o lugar de honra. Alguém mais importante que você pode ter sido convidado. E o anfitrião dirá na frente de todos os convidados: desculpe, você pode dar licença? O lugar de honra pertence a este homem. Com a maior vergonha, você terá de se acomodar na última mesa, no lugar que sobrar. Quando você for convidado para uma festa, sente-se no último lugar. Quando o anfitrião entrar na sala, ele dirá: o que você está fazendo aí? Venha para a frente. Você será motivo de comentários na festa. O que estou dizendo é que se você andar por aí com o nariz empinado, vai acabar com a cara no chão. Mas, se souber ficar no seu lugar, será recompensado. Em todas as versões, esse texto nos ensina o mesmo. Não precisamos disputar lugares, assim como não precisamos fazer conchavos para estar em destaque
ou ocupar os melhores lugares, sejam eles eclesiásticos ou profissionais, sejam lugares que o nosso ego fragilizado costuma desejar em razão da nossa necessidade de afirmação. Na verdade, não se trata de disputa, tampouco depende de nós. Ainda que tenhamos sido convidados para estar em determinado lugar, quem nos posicionará é o dono da festa. Por isso, não devemos procurar os primeiros lugares, mas sim respirar, descansar e buscar a presença de Deus, porque é ela e somente ela que poderá preparar o nosso coração para os lugares de autoridade projetados para nós neste tempo. Esse texto tem um segredo poderoso a ser descoberto. Permitir que Deus nos encontre, esperar que Ele nos ache e nos reposicione em nosso nível de influência e relacionamentos. Talvez você precise deste lembrete tanto quanto eu. O nosso sucesso não é medido pelos padrões do mundo. O verdadeiro sucesso é medido pelos padrões de Deus, porque Ele se preocupa mais com a nossa integridade do que com o nosso número de seguidores no Instagram. O Pai se preocupa mais com a nossa obediência do que com a nossa conta bancária. Está mais preocupado com o nosso coração do que com o serviço que prestamos no reino. Deus não é consumido com as coisas que este mundo nos diz que são importantes. Deus cuida de nós não por causa do que fazemos, mas por causa do que Ele fez por nós. Somos dele e Ele se preocupa com o nosso crescimento em Sua graça e em que aprofundemos o nosso conhecimento nele. Indiscutivelmente, Ele se preocupa conosco, e isso deve nos lançar e impulsionar a abrir Sua palavra. Deve nos mover a adorá-lo por quem Ele é e por tudo que Ele fez e faz por nós. E quem Ele é muda tudo a respeito de quem somos. É importante compreendermos que tudo que Deus faz na nossa vida começa pelos fundamentos. Isso quer dizer que Ele trabalha nos lugares escondidos, onde os olhos das pessoas e os nossos próprios olhos não alcançam. Ele começa justamente pelo alicerce. O fundamento importa para Deus porque é Ele que dará sustentação ao nosso propósito e destino. Pode levar tempo, será feito no anonimato, será silencioso, mas será poderoso. É um fundamento secreto que trará à luz uma obra ao público. Não podemos tentar mudar esse princípio, porque aqui está a chave do êxito. A rendição é o caminho. Pequenos começos. O profeta Zacarias, em um de seus textos emblemáticos a respeito da reconstrução do Templo de Jerusalém, nos chama a atenção para que não desprezamos os pequenos começos. Zacarias 4:10. O alicerce, quando é lançado pelo Senhor de toda a terra, traz nova vida. Por isso, insisto, não despreze os pequenos começos. Alguns anos atrás, um pequeno grupo de mulheres decidiu se reunir para orar e buscar mais da presença de Deus. Na nossa primeira reunião, eram apenas 4 mulheres que desejavam mais do Senhor. Começamos com muita fome e sede pela presença do Espírito Santo. Todas tínhamos filhos pequenos e diversos afazeres, mas reservávamos tempo, uma vez na semana, para estarmos juntas e crescermos em oração e comunhão. Naqueles anos, nenhuma de nós poderia imaginar o que Deus faria conosco a partir de um começo tão tímido e sem maiores pretensões, a não ser buscá-lo e amá-lo. Aquele solo da intimidade, aquele lugar escondido e secreto, foi o ambiente perfeito para que Deus desse início a um verdadeiro avivamento entre as mulheres, um avivamento que tem marcado esse tempo. Porque, de repente, aquilo que era secreto, escondido e pequeno, deu um passo à frente e foi o dono da casa que fez o convite.
Hoje, quando vejo a multidão de mulheres que participam quinzenalmente das nossas reuniões de mulheres, penso nessa palavra de Zacarias. Será que alguém ousa desprezar esse dia de pequenos começos? Deus precisa se certificar de que o nosso coração está nele e permanecerá nele. Deus nos confia coisas aparentemente pequenas, mas também extremamente valiosas, e só depende de como cuidaremos delas. Devemos cuidar daquilo que nos foi dado, ainda mais quando se trata de uma pequena semente, de um pequeno começo, e ninguém estiver prestando atenção. Quando somos fiéis no pouco, ou muito virá às nossas mãos. Isso por causa de um princípio muito simples. Deus precisa se certificar de que o nosso coração não está no sucesso ou no fracasso, mas está nele e permanecerá nele. Muitas pessoas me perguntam sobre o segredo para reunir tantas mulheres em uma simples reunião. A verdade é que não existe segredo. O que existe é um Pai que nos confia sementes a serem plantadas e cuidadas por Ele na terra do nosso coração. Não importa se o começo é pequeno, afinal, os seres humanos não nascem maduros, adultos nem plenos. Pelo contrário, nascem pequenos, frágeis e dependentes. Essa fragilidade e essa dependência estabelecem entre o ser criado e o Criador uma conexão que jamais deveria ter sido desfeita. A dependência dele não é só positiva, como condição para que desenvolvamos em nós a vontade do Pai. Em outras palavras, quando somos cuidados por Deus em nossa pequenez e debilidade, o foco não está no crescimento em si, mas no processo de sermos amados, nutridos, robustecidos. Portanto, não tenha foco no crescimento, não queira ser grande. Ame o seu pequeno começo, ame e cuide desse lugar especial que você ocupa hoje, porque é nele que você será surpreendida. Quanto mais escondido, mais valioso. O ouro, o diamante e outras pedras preciosas estão escondidos e precisam ser encontrados, porque é muito comum que a terra esconda o que há de mais precioso. Para se chegar a uma mina de ouro, é preciso escavar, comer pó, levantar poeira e até usar explosivos em alguns casos. Tamanha a dificuldade de ter acesso ao metal precioso. Estar escondidas não tira nem diminui o valor que as pedras preciosas possuem. Na verdade, quanto mais escondida, mais rara. Quanto mais rara, mais valiosa uma pedra se torna. As pedras visíveis e expostas no meio do caminho, em geral, são consideradas de pouco valor, ou porque atrapalham a passagem, ou porque são vistas como impedimento, ou porque são fáceis de encontrar. Já as pedras escondidas se tornam joias preciosas e de valor elevado. Essa mesma dinâmica se aplica às mulheres que Deus está levantando nessa geração. Mesmo escondidas, o valor delas não diminuiu. Na verdade, elas estão escondidas a fim de serem geradas e no devido tempo serão trazidas à luz para o processo de lapidação. As pedras preciosas precisam da ação do fogo, da pressão e do tempo, a fim de serem geradas. É por esse motivo que são raras e valiosas. O Deus lapidador usará o que é visível para testar as coisas invisíveis, porque o reino de Deus não caminhamos pelo que vemos, mas sim pelas verdades incrustadas em nosso interior por meio do Espírito. São invisíveis, mas extremamente poderosos em Deus. Aquilo que é visível é sustentado por algo que não pode ser visto. Assim como acontece com o nosso corpo, de todos os órgãos que compõem o nosso organismo físico, os internos são os vitais. Se perdermos a visão, ainda assim o nosso corpo viverá.
Mas, se perdermos os pulmões, não haverá chance de sobrevivência. O mundo natural aponta para um princípio espiritual, assim como o valor de uma casa não está em sua beleza ou arquitetura, mas em seu fundamento. O valor, vida humana, não está no que capta pela visão, mas justamente no que não se pode percustar. A parte essencial da nossa vida é oculta e só Deus a conhece por completo. Por isso, os olhos do Pai estão voltados para dentro de nós. Ele não vê como homem. O profeta Samuel viveu essa experiência com o Senhor ao ser designado para ungir um novo rei de Israel. Davi fugia dos padrões de guerreiros e dos reis da época. Mas os olhos do Senhor estavam onde os olhos de Samuel não podiam alcançar. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência, nem pela altura. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Certamente, este é um dos textos mais conhecidos a respeito do início da vida do grande rei Davi e de quais requisitos Deus busca em cada um de nós. O Senhor não julga pela aparência, mas vê o coração. Com o objetivo de refinar o nosso metal interno e revelar o nosso coração, Deus permite abalos e tempestades. Se você tem orado por seus relacionamentos, prepare-se, abalos virão para fortalecer a sua essência e as suas raízes. Só depois disso é que você terá condições de estabelecer relacionamentos saudáveis. Geralmente, oramos e temos a impressão de que as coisas só pioram, mas podemos estar certos de que isso não é verdade. Todos os ventos e as tempestades que enfrentamos testam e fortalecem o nosso sistema de raízes no propósito de Deus. Os olhos dele estão nas raízes, porque são elas que seguram toda a nossa estrutura, assim como a estrutura de uma árvore está sustentada por suas raízes. A tríade fogo, pressão e tempo funciona como preparação para vivermos o nosso destino profético. Deus está levantando mulheres na terra, nesses últimos tempos, que não têm cara de ser quem são. Mulheres improváveis. Na verdade, elas parecem ser apenas um vaso de barro frágil e vulnerável, prestes a rachar a qualquer momento. No entanto, o grande mistério é que, quanto mais rachados e vulneráveis esses vasos são, mais o tesouro que habita dentro deles se derrama e se revela. A forma de Deus manifestar sua força está exatamente em nossa fraqueza, e tentar mudar isso pode ser perigoso. Este livro é sobre a história de frágeis vasos de barro, mas que em sua fragilidade escondem um grande tesouro. Acredito que existem muitos vasos de barro olhando para fora de si mesmo e pensando em como são inadequados. Mas Deus convida cada um deles a olhar para dentro de si, onde está o verdadeiro tesouro. Assim como o bebê corre o risco de não sobreviver se nascer antes do tempo previsto e em condições precárias, o mesmo acontece com as improváveis de Deus. As mulheres que o Pai deseja levantar. Os meses de gestação no lugar secreto são imprescindíveis para a sua sobrevivência após o nascimento. Elas estão escondidas e são submetidas a determinadas condições para que possam atingir seu pleno desenvolvimento. No meu tempo a sós com Deus, lembro-me do dia em que o Senhor falou ao meu coração sobre uma exposição exponencial que Ele mesmo faria em nossa vida e em nosso ministério. Fiquei atônita e com medo, porque sei quanto uma exposição na hora errada pode custar caro, além de ser muito perigosa. Sempre busquei o Senhor e não as multidões.
As nossas orações mais secretas não continham pedidos de sucesso nem de influência, mas de entrega e desejo por sua presença. E foi no útero do lugar secreto que fomos gerados. Quanto mais clamávamos por ele, mais ele confiava e entregava autoridade e graça sobre nós. Sabemos, como bem dizem as Escrituras, que é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que estás nos céus. Mateus 5, do 14 ao 16. Tenho receio quando a projeção e a exposição de algo ou de alguém é antecipada, ou seja, antes do tempo, porque o período de estar escondido e oculto deve ser respeitado. Não podemos desprezar os pequenos começos, mas tenha em mente que eles não são veiculados em transmissões ou vídeos, mas consistem em altares erguidos dentro do rio da intimidade com o Rei. São começos invisíveis aos olhos dos homens, mas não ocultos aos olhos de Deus. Em vez de nos expormos, precisamos permitir que Deus nos exponha no tempo certo. Até que isso aconteça, devemos continuar escondidas, construindo cada degrau de acesso a Ele secretamente. Porque quando Deus nos esconde, ninguém mais nos encontra. Mas quando Ele vem ao nosso encontro e nos expõe, nada nem ninguém será capaz de nos esconder. Vemos filhas vivendo como órfãos, princesas vivendo como plebeias, mulheres reduzindo seu valor por migalhas de atenção, reféns da carência, que expõem o que deveria estar escondido e esconde o que deveria estar exposto. Além disso, vendem o que não tem preço e valorizam o que não tem valor. Deus está à procura de pessoas nas quais Ele possa construir uma escala de valores que não se baseia nos valores deste mundo, mas que estejam alinhados com os valores do coração de Deus. Busque um caminho mais alto, um pensamento mais elevado. Ajuste as suas prioridades e aquiete o seu coração, porque a montanha da intimidade com Deus espera para ser escalada. E cada uma de nós terá a visão da montanha que subir. A visão muda tudo, até mesmo você e eu. Acostume-se com essa ordem. Em primeiro lugar, Deus construirá as nossas raízes e estabelecerá em nosso interior fundamentos sustentadores de seu bom propósito. Ninguém começa a construir um prédio pela cobertura, mas pelos alicerces. Por isso, ele nos esconde por um tempo determinado, porque as raízes mais profundas nascem da entrega e da renúncia e crescem escondidas. Deus só promove publicamente aquilo que primeiro ele edificou no lugar secreto. Podemos até pagar por uma promoção na terra e ser promovidas, mas a promoção que vem do alto só pode ser concedida como resultado de um caminho constante com o Pai. Como comentei no início deste capítulo, Deus promove aquele que deseja estar escondido e esconde aquele que deseja ser promovido. Assim é o reino de Deus. Esta é a cultura do céu. Então, devemos deixar que Ele nos edifique e nos encontre. E no tempo certo, Ele tratará de expor e promover a nossa vida. É importante lembrarmos que foi em um deserto, quando Moisés estava escondido, que Deus o atraiu novamente ao chamado, por meio de uma sarça ardente. Também foi no deserto que a voz que prepararia o caminho de Jesus foi forjada e levantada, porque era justamente no deserto que João Batista estava escondido. Era ali que as multidões iam até ele para ouvir palavras de vida.
foi em um lugar escondido, malhando trigo no lagar, que Gideão foi encontrado pelo Senhor. Quando ele estava escondido das pessoas, foi achado por Deus, e sobre ele foi liberada uma nova identidade de coragem e liberação. Da mesma forma, aconteceu com Davi, quando ele estava escondido atrás das malhadas, não exposto como estavam seus irmãos, é que foi chamado para ser rei. Poderíamos relatar inúmeros exemplos, discorrendo sobre homens e mulheres que Deus escondeu para um tempo específico. Em toda a Bíblia, podemos observar que ele esconde o que é precioso e que o útero usado para gerar os homens e as mulheres que ele escolheu é justamente o lugar secreto. Um lugar escondido que ninguém mais pode ver. É ele que rasga a nossa essência e descobre o que carregamos de mais profundo. O papai não mudou. Deus continua buscando Davis escondidos, aqueles que estão mais preocupados com as suas poucas ovelhas do que com os lugares de honra. Deus não mudou. Ele continua procurando hoje as mulheres que estão servindo a família, a sociedade, as pessoas, homens de honra que trabalham para o sustento e a proteção de sua casa e para o próximo. Pessoas que trabalham no lugar secreto e que estão a ponto de serem promovidas publicamente. Não podemos fugir desse lugar. Que sejamos encorajadas a aguardar a chegada daquele que nos chama, pois não estamos escondidas aos olhos dele.